Dia, pessoal, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus, né? Hoje, final de semana, né? E a gente tá aqui para fazer mais uma meditação. E hoje, o evangelho do dia, ele é um pouco pequeno, né? Quando você logo no começo você olha para esse evangelho, você vai ver que não tem muita coisa interessante. Na verdade, no começo é uma apresentação, né, dos discípulos, o nome dos discípulos, mas lá no finalzinho, especialmente no versículo 18 e 19, a gente consegue extrair algo para a nossa vida, né? E a gente vai ver agora. Hoje, o Evangelho está no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo do 15, aqui, do 12 ao 19, né? Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou no lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos com muita gente do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral do Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de sua doença. E aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, hoje o evangelho lá no finalzinho, ele vem falar da importância da nossa oração. É isso que a gente tem que extrair hoje da palavra de Deus. É isso. Podemos observar que de Deus, de Jesus Cristo, sai uma força quando a nossa oração ela é tocada no coração de Deus. Então, o que a gente vai trazer para a nossa vida hoje? Que precisamos orar de verdade, precisamos orar com fervor. Em primeiro lugar, precisamos orar com humildade, né? Jesus, ele ama a humildade, porque ele é a humildade em pessoa, né? Então, ele nos ensina a termos primeiramente a humildade, chegar diante dele, se humilhar diante dele, pedir perdão de todos os nossos pecados, para que a gente possa fazer uma oração mais concreta, para que a gente possa fazer uma oração que toque realmente o coração de Deus e que a gente possa sentir essa força saindo dele. É isso que ele vem nos ensinar hoje. Aparentemente, quando você lê, você diz, não tem muita coisa interessante, né? É só a apresentação dos discípulos, dos apóstolos de Jesus e tal. E aí a palavra diz que Jesus se encontrava em Jerusalém no meio de uma multidão enorme que iam lá para ele curar, iam lá para ele expulsar demônios também, né? Então, quão importante é a nossa oração, a vida de oração de um cristão, né? Nós precisamos colocar em prática a nossa vida de oração. A gente precisa colocar em prática, precisamos tirar uma hora do nosso dia para que a gente possa meditar a palavra de Deus e em cima do salmo do dia ou de algum salmo que você queira abrir, você possa fazer a sua oração pessoal. Em primeiro lugar, para a gente fazer uma oração
para que possa tocar o coração de Deus, em primeiro lugar a gente tem que nos ajoelhar e pedir perdão pelos nossos pecados. Os nossos pecados já cometidos e os que a gente ainda vai cometer. Essa é a primeira lição para a gente fazer uma verdadeira oração. Para que essa oração que a gente faz, ela possa chegar no coração de Deus e a gente possa ter o favor dele para conosco. Qual o favor dele para conosco quando a gente ora, quando a gente entrega o nosso problema na mão dele e deixa que ele resolva, né? Acontece isso aqui. Dele sai uma força e essa força nos toca, nos fortalecendo, né, a passar por aquele problema, né, que você possa estar vivendo, cada um dentro da sua realidade, né? Problemas não faltam. Enquanto a gente caminhar nessa terra, problemas não vai faltar na nossa vida, né? Temos sempre desafios para a gente passar por eles, mas a palavra diz que uma força sai de Jesus Cristo quando a gente ora verdadeiramente, de coração puro para Deus. Quando a nossa oração ela é elevada a Deus, de coração puro. Então, para que o nosso coração naquele momento se purifique, precisamos nos humilhar, pedir perdão a Deus das nossas falhas, das pessoas que a gente magoa, da pessoa que a gente não consegue ser, né? Então, a gente começa já na humildade, né? Já tem gente que não quer saber dessa coisa. Vai lá, reza de todo jeito, muitas vezes não está nem acreditando que aquilo vai acontecer, mas a única forma que tem ali é rezar, então eu vou rezar assim mesmo, mas eu sei que eu não vou ficar curada, né? Eu sei que aquele problema meu não vou resolver, eu sei que aquele desemprego, não vai aparecer emprego, sabe aquela pessoa pessimista que acha que tudo dá errado? Pois é, se você dobrar o seu joelho com esse pensamento, você jamais alcançará de Deus essa força que a palavra hoje vem falar, né? Você pode perceber que quando a gente ora a Deus verdadeiramente com o coração, que a gente se lava, que a gente chora, que a gente implora e a gente pede algo, automaticamente a gente sente uma força diante daquele problema que a gente está pedindo, né? Se ele não se resolve da noite para o dia, né? A gente sabe muito bem que ele vai permanecer lá, mas a gente vai ter o quê? Paciência e sabedoria para lidar com aquele problema, seja ele qual for. Quando a gente perde uma pessoa querida para o luto, a dor é muito grande, a tribulação é muito grande que a gente passa, mas você sente uma força, você se ajoelha e diz, Senhor, me ajuda nessa hora, né? Assim, me ajuda nessa hora porque eu não estou conseguindo. E você vai se fortalecendo, e é tão provado que a dor do luto ela passa, fica só a saudade, né? Assim, a mesma coisa é quando você tira um tempo para Jesus. Você precisa tirar um tempo, eu preciso tirar um tempo. Isso aqui que a gente faz é um tempo que a gente está tirando para Jesus, mas existe aquele tempo, aquela intimidade que é só você e ele, né? É só você e ele, é lá no leito da tua casa, é lá na igreja, é lá no Santíssimo. Você precisa tirar, você precisa ter esse tempo com Jesus, né? Você precisa chegar lá, se humilhar, pedir perdão, receber o perdão do Pai, perdoar alguém que você precise, não vá lá somente pedir o perdão, mas perdoe também. E você verá essa força. É aquela força que a gente tem quando a gente vê uma pessoa morrendo na sua frente. Quando você vê uma pessoa indo ali, olha, pro gatilho da morte, que é uma UTI. Você cria uma força que você não sabe de onde, né? Você não sabe de onde você vai tirar aquelas forças. E quando você ora, e você ora com fervor, né?
a força vem. Essa força que sai de Jesus, que ele fala aqui na palavra, ela vem em direção a nós. E a gente consegue passar aquilo ali, seja para a vitória ou seja para a morte. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender uma coisa. A gente precisa saber entregar as coisas a Deus. No momento de doença, muitas vezes a gente tá vendo que a pessoa tá ali se defiando, a pessoa tá morrendo, a pessoa tá ali, mas você não tem coragem de fazer uma oração sincera a Deus e dizer: Senhor, tende misericórdia dessa criatura, leva essa criatura para aliviar um pouco a dor que ela está sentindo. Quando você perde a pessoa, você começa a acusar Deus porque foi que Deus levou a pessoa. Muitas vezes a pessoa está só vegetando ali. Mas eu quero que a pessoa esteja do lado. Mesmo a pessoa ali gemendo noite e dia, se acabando, só tem o couro e o osso. Mas a gente quer. Por quê? Porque existe um egoísmo dentro da gente. A gente precisa entender, né, que é tudo da vontade de Deus. Não adianta. Todos nós vamos ter um tempo aqui em cima da terra, né? Então, nesses momentos, a gente precisa pedir a graça para que seja feita, Senhor, a tua vontade, né? Que seja feita a tua vontade na minha vida, que cuido da pessoa, da vida dela, que está sentindo as dores, né? Porque o que Deus traz para nós só são coisas boas, né? Vamos levar para nossa meditação isso aqui. Vamos rezar de forma certa. Vamos, em primeiro lugar, ao se ajoelhar, não é lá, chegar lá e dizer: Senhor, eu quero isso. Senhor, me dá isso. Não. Se humilhe. Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou digna de estar na tua presença. Eu não sou digna de estar aqui para te pedir nada, né? Mas eu não tenho a quem recorrer. A única pessoa que pode me dar tal coisa é o Senhor. Porque o Senhor tem o poder do sim e do não. Então, eu não posso curar minha mãe do câncer, eu não posso me curar do câncer, eu não posso abrir uma porta de emprego para mim mesmo. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Então, tende misericórdia de todas as minhas desobediências. Tudo aquilo que eu desobedeço todos os dias, tende misericórdia de mim. Mas eu estou tentando melhorar. Se você é uma pessoa que tenta melhorar, eu estou tentando melhorar a cada dia. Eu ainda tenho os meus pecados de estimação, que eu costumo falar. Mas eu estou tentando consertar todos os dias. Se eu caio nesse tal pecado, eu tento me levantar lá na frente. Eu tento ir lá me confessar rapidão, né? Tentar me confessar, tentar pedir perdão. Senhor, me perdoe, eu caí mais uma vez. Mas eu estou levantando hoje bem aqui, né? A gente precisa ter esse discernimento com Jesus. Ter essa intimidade com Ele. Por quê? Porque Ele é Pai, né? Ele é Pai. Então o Pai, Ele escuta. A Mãe, ela escuta, né? Então hoje, não deixe se perder esse evangelho. Quando você chegar, se você for à missa, né? Se for à missa, o evangelho, você vai dizer: não entendi nada. O evangelho só falou do nome das pessoas, dos discípulos, né? Mas lá no finalzinho, a gente extraiu tudo isso para a nossa vida hoje. Amém? Um bom final de semana para vocês e até mais tarde ou amanhã, se Deus assim nos permitir.